indiferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade natural. Conseguiu deste modo atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para que em toda a água do lago em que vivera não seria mais do que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais do que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Foi engolido pela baleia. Ficou admirado com aquele peixe gigantesco, chegou perto demais e o preço que ele pagou foi parar na barriga da baleia. Em apuros, lembrando que quem escreveu isso foi Emmanuel, em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção do bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Mais lições aqui. Primeiro, que não significa que porque você está buscando o bem, que você não será tentado, que você não será a todo momento testado. Não significa isso. Não significa que porque você tem a vontade de fazer o bem, está protegido e livre de todos os males. Não. Não é assim. Não é assim que funciona. Não basta estar cheio de amor no coração e nada de mal vai te acontecer. O peixinho estava cheio de amor, fascinado com tudo que estava vendo, só que ele se fascinou demais e acabou dentro da barriga da baleia. Só que aí o que acontece? Ele ora, ele pede a Deus, e nesse momento é atendido, e a baleia devolve ele para o mar. E mais uma vez ele aprende a lição, porque essa é outra questão importante da gente. Lembrando que a gente deve estar na centésima, para cima da centésima encarnação, a gente tem uma dificuldade de aprender as coisas, não tem não? 100 vezes, sei lá, imagina. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, não aprende. Não é? Então, não aprende coisas que a gente vai ter que aprender, por isso a gente vai nascer até aprender. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta assim: qual é o limite? Quantas vezes a gente tem que voltar aqui? Quantas vezes forem necessárias. E qual é a nossa maior função aqui na Terra? Livrar-se da Terra. Evoluir. É isso que a gente está fazendo aqui. Então quando a gente nasce, a gente se encanta com a Terra. A gente acha isso aqui o máximo, apesar das dificuldades. E aí perde a oportunidade. Só que o plano espiritual e Deus não descansa da gente. Manda de novo. Não aprendeu? Vai outra vez. Não aprendeu? Vai outra vez. Bom, a lição aqui fica óbvia que um coração que está com amor, se fizer uma oração verdadeira, em qualquer lugar que esteja, mesmo na barriga de um peixe, será atendido. Milagres não acontecem, mas será atendido. E na medida do seu merecimento, as coisas vão acontecer. Isso aqui é outra coisa importante, só fazendo um adendo, que pedir e ser atendido é uma questão de sintonia. A gente pede com amor
o plano espiritual recebe o nosso pedido e a gente será atendido se o nosso pedido for para o nosso bem, quando e como for o melhor para nós. A gente não conhece o nosso plano reencarnatório, portanto, não podemos ser atendidos em tudo aquilo que pedimos, porque se o plano espiritual fizer isso com a gente, muitas das vezes coloca a gente em risco. Portanto, quando a gente pede a Deus, tem que pedir para que Ele nos ajude. E depois que a gente pede para que Ele nos ajude, que a gente tenha olhos, ouvidos, para perceber a ajuda. Porque a ajuda quase sempre vem de uma forma que a gente não percebe. Que não é aquela que a gente estava esperando, mas é a ajuda. É o melhor para nós naquele momento. Eu sempre brinco, se o plano espiritual nos atender no nosso pedido, da forma como pedimos, vocês imaginam que nós, em encarnações passadas, caímos, perdemos a nossa chance numa vida por causa de benefícios materiais. E não foi uma encarnação não, foram várias que a gente veio, teve dificuldade, e daí por alguma questão conseguimos o bem material, e por causa disso tivemos um problema, caímos na preguiça, ou caímos no prazer e outras coisas, e perdemos a oportunidade de evoluir. E agora a gente nasce cheio de dificuldade, numa situação mais difícil, e pede a Deus: Deus, por favor, me tira dessa situação. Ele que nos ama, os espíritos, os nossos mentores que sabem do motivo da nossa queda, não nos atenderão por o nosso bem. Portanto, pedir e ter fé tem que andar de braços dados. Pediu de coração, vai ser atendido. Ponto. Tenha fé. Vamos voltar na historinha do peixe. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes do seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Lá onde ele vivia, no lago, ele era o único sofredor, era excluído. Quando ele passa pela porta estreita, vai ao mar, ele acha outros tantos como ele, e percebe que ele não é sozinho. Isso é uma coisa muito importante para nós, porque às vezes a gente acha que é só com a gente, é só eu que passo por isso, ninguém mais, isso aqui é só eu. Estejam certos que não é só a gente. Pode ser que ali na sua casa, ali onde você vive, pareça que seja só você, mas não é, você não está sozinho. Muitas pessoas passam pelos mesmos problemas que a gente. Vivia agora sorridente e calmo no palácio de coral, que elegera como centenas de amigos para residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outras altitudes continuariam a correr para o oceano. Basicamente, a água do mar não ia acabar, né? Então, se secasse a água por uma questão de uma seca mais forte em outros lugares, o mar vai continuar lá, vai continuar com a água. Então, não tem perigo, porque o peixe depende da água. Olha só, nesse momento, o peixinho pensou e sentiu imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância. Deliberou consagrar-se à obra do progresso e à salvação deles. Isso aqui é uma outra característica da gente quando evolui. A gente só vai conseguir evoluir se a gente trouxer conosco aqueles que a gente ama. Se a gente evoluir sozinho, a gente não vai. A evolução ela é individual, única. Eu não posso evoluir para vocês, vocês não podem evoluir para mim.
Mas, quando a gente evolui, alcança um grau maior, e a gente tem elos com outros entes queridos que ficaram para trás, o nosso coração não nos permite viver em paz, se nós não voltarmos para ajudá-los. A gente não consegue viver no paraíso e deixar para trás aqueles que a gente ama. Portanto, a coisa mais comum que existe no plano espiritual são espíritos muito mais evoluídos do que nós, entre nós, que não precisariam estar aqui, mas estão, porque nos amam. Estão porque querem nos levar junto. A questão é, a gente quer ser levado? Essa é a questão. A pergunta central é essa. A gente quer? Já visto que Jesus veio aqui, encarnou, passou entre nós, deixou um monte de ensinamentos. A gente hoje, graças à doutrina espírita, já tem muito conhecimento acerca do que foi Jesus, sobre a visão do plano espiritual. Só que nós ainda engatinhamos para fazer uso dos ensinamentos de Jesus. Isso é um erro? Não é um erro. É um processo de evolução. Eu não sou perfeito, não tem problema. A gente está em evolução. O fato de se reconhecer nessa situação já é uma questão muito importante. O fato é que o peixinho lembrou daqueles peixes que estavam com ele naquele lago, e ele falou, bom, eu vou ter que voltar e contar para eles que primeiro, existe um mundo muito mais lindo aqui fora do que aquele lago, com muito mais comida, muito mais pessoas, muito mais água, e mais, lá é perigoso, pode ser que a água seque e eles morram. Eu tenho que voltar e falar para eles.